Oi, pessoal, bom dia. Aqui é a professora Lúcia, professora de língua portuguesa dos 8º anos. E estamos aqui para a nossa segunda aula de língua portuguesa desta semana, de 8 a 12 de março, com o nosso roteiro de estudos número 5. E é importante reforçar aqui para vocês da importância de vocês assistirem às aulas do Centro de Mídias e participarem através do chat. Então, eu coloquei aqui as 3 aulas da semana, os horários, anotem na agenda, também vale colocar um bilhetinho lá na geladeira para vocês se lembrarem, tá? Perdeu a aula, eu estava em aula presencial, não pude acompanhar ao vivo, então vá ao Facebook, YouTube, até pela TV você consegue reprise das aulas. No aplicativo do Centro de Mídias tem tarefas para vocês realizarem também. Esses dias eu acessei a sede para verificar o número de alunos que têm feito essas tarefas e é muito baixo, tá? Então tenham atenção a isso. Mesmo as atrasadas vocês conseguem fazer. Então, o nosso roteiro de estudos precisa ser todinho cumprido até o dia 12 de março. Por quê? É uma sexta-feira, aí tem sábado e domingo. Na outra segunda eu já envio um novo roteiro de estudos. Se você não me enviar aqui dentro desse prazo, você vai acumular tarefa para ficar me enviando depois e não vai conseguir fazer tudo direitinho, com bom desempenho. E é isso que nós esperamos, né? Aí você tem que registrar no seu caderno o dia da semana, né, de 8 a 12, qual desses dias que você fez a tarefa, o registro no seu caderno. Eu aqui coloquei 8. Registra que é um roteiro de estudos para 6 aulas de língua portuguesa. 3 dessas aulas vocês realizam pelo Centro de Mídias, nesses 3 dias. E as outras 3 aulas comigo, através de atividades aqui no formulário. E nessa semana nós vamos tratar da sequência de atividades 3, conhecendo o gênero textual reportagem. Todos os trechos que têm essa indicação de copiar no seu caderno, você precisa copiar logo depois de fazer esse registro aqui. Sua nota você vai receber através do e-mail que você registrou aqui, mas você vai receber na semana seguinte. Então, se você teve até o dia 12 de março, que é uma sexta-feira, para você enviar para mim, tem gente que envia à noite, né? Então, eu tenho, sábado e domingo eu não vou trabalhar, muitas vezes eu até trabalho, mas se eu conseguir terminar de corrigir todos, eu até envio para vocês. Mas o nosso compromisso é de segunda a sexta-feira. Então, na semana seguinte, a partir do dia 15, né, até o dia 19, de 15 a 19, eu envio para vocês. Tá? Anota as atividades para que vocês vejam onde erraram, para que vocês reflitam sobre os erros e aprendam com eles. E vão receber a nota, né, de 0 a 10. Eu quero que vocês façam sempre o melhor que vocês puderem, porque essa nota ela vai fazer parte do conceito de primeiro bimestre de vocês. É através dessas notas que vai sair o conceito de bimestre. Então é importante que vocês façam o melhor que podem, tá? Bom, na primeira aula, então, eu já iniciei o trabalho sobre esse gênero textual reportagem, fizemos essa análise através de algumas intervenções que eu fui fazendo, expliquei aqui as características da reportagem e falei um pouquinho também de notícia, porque geralmente o pessoal confunde, né? Notícia com reportagem. Então, são esses trechos aqui que vocês vão precisar copiar no caderno, né? Então, começando aqui pelo título, né, o assunto. Aí, olha, esse trecho, né, o conteúdo desse quadro, deste aqui também, deste, e mais esse aqui. É o que vocês vão precisar registrar no caderno. Aí eu passei para vocês um vídeo que fala sobre a diferença entre notícia e reportagem e terminei fazendo uma síntese com vocês. E vou iniciar o segundo vídeo retomando com vocês as características do gênero textual reportagem. Acho que agora melhorou. Vamos lá. Pronto.
Bom, a reportagem, ela é diferente da notícia, porque a notícia, embora os dois gêneros textuais façam parte do universo jornalístico, né, do trabalho de um jornalista, que produz textos para nos informar, né, porque tanto a notícia quanto a reportagem tem a finalidade, a função social, o objetivo de informar as pessoas. Agora, a notícia, ela vai informar acontecimentos fresquinhos, coisas que acabaram de acontecer e de forma muito rápida. Então, tem a manchete, o título secundário, o primeiro parágrafo, que é a lead, que diz o que, como, quando, onde, por quê, com quem, né? Rapidamente. E um segundo e até um terceiro parágrafos que vão dar um pouco mais de detalhes. Então, pronto, rapidamente nós lemos esse texto. Tá? É algo bem dinâmico. Já uma reportagem, ela nem é publicada diariamente, pode ser publicada no final de semana, porque leva vários dias para esse texto ser produzido, necessita de muita pesquisa. Geralmente, numa revista, o mais importante, é o principal da revista. E assim ganha até um foco maior, né, uma abordagem maior, porque até usa várias páginas da revista. E se for num jornal, também usa um espaço bem grande, porque o assunto é mais detalhado, é uma abordagem maior. Então, não é algo que se lê rapidamente. Inclusive, algumas revistas, alguns jornais deixam para publicar reportagens aos finais de semana, porque assim as pessoas relaxam e têm mais tempo de, de ler, né, de aproveitar todas as informações. Então, a reportagem, tanto a reportagem quanto a notícia, tem o objetivo de informar, mas fazem de maneira diferente, como eu falei agora. Então, a notícia, ela informa acontecimentos do dia a dia, aí, fresquinhos, não pode ser coisa da semana passada, tem que ser. Aconteceu de madrugada, aconteceu ontem à noite e já está hoje publicando. E a reportagem, ela trata de assuntos sociais, de interesse do público, interesse de uma coletividade. Tá? E a reportagem, ela precisa fazer levantamento de dados, ela apresenta entrevistas com testemunhas, ou então com a fala de especialistas, ela faz uma análise mais detalhada do assunto, e então acaba sendo um texto bem maior. Então vamos lá. Inclusive, pode ser tanto publicada, tanto a notícia quanto a reportagem podem ser publicadas em revistas físicas, impressas ou eletrônicas. Tá? E também falei, retomando aqui, do quanto é importante quando for escrever tanto uma notícia quanto uma reportagem, qualquer texto, na verdade, né? Até um simples comentário de uma pessoa numa mensagem num grupo do WhatsApp ou no Facebook, em qualquer texto que vai ser produzido, é importante que se verifique, que se confirme aquilo que está sendo divulgado, né? Porque senão a pessoa produz aí fake news, né? E arrisca muita coisa. Um exemplo que eu dou é sobre a vacinação. Então, foram produzidas muitas fake news dizendo que as vacinas são prejudiciais, né? E muita gente acaba deixando de tomar, arriscando a própria saúde por conta disso. Então, um comportamento que precisa passar a fazer parte da nossa vida é buscar informações, é verificar se aquilo é realmente verdade. Existem sites que podem confirmar sobre notícias e mostram se aquilo é fake news ou não. Então, antes de nós termos alguma coisa como verdade na nossa vida, e até, inclusive, passar a defender aquilo que leu, antes disso, vá buscar, se informe, leia várias reportagens, leia muito sobre aquele assunto, aí forma a sua opinião. E aí você defende a sua opinião, não é? Isso vai garantir que as informações
sejam confiáveis e vai diminuir as chances, as possibilidades das pessoas acreditarem nas notícias falsas, tá? Bom, agora, depois dessa retomada, nós vamos analisar um, um primeiro texto que eu coloquei para vocês, como um texto que precisa ser lido, é uma reportagem, ó, e depois tem questionamentos, tem perguntas. Então, vamos lá, vou começar a analisar com vocês. Primeiro, nós temos aqui o título, né, a manchete, o título principal da reportagem, que diz assim: pandemia desperta ações positivas em todo o planeta. E depois nós temos o título secundário. Pessoas do mundo inteiro têm investido em ações de empatia, solidariedade e diversão para ajudar umas às outras a enfrentar o novo coronavírus. A seguir, veja iniciativas de adultos em diversos países. Aí, lembrem que eu disse que reportagem leva a assinatura de quem produziu o texto. Então, tem aqui, ó, por Joana Cataldo. Deixa eu subir aqui um pouquinho, olha. Nós temos aqui uma imagem para chamar a atenção, né, para ilustrar essa reportagem. E essa imagem foi feita, olha, na Itália. Pessoas cantam da sacada durante período de confinamento na cidade de Turim. E o texto, então, ele foi produzido, olha, como se fosse um infográfico, né, com seções ao lado da imagem, né? Vamos lá. Cantorias na janela. Eu vou ler com vocês esse texto, porque assim eu vou apresentando as características, tá? Então, eu já falei sobre a imagem, então vocês vejam que existe uma adequação da imagem com o título, olha, né? Com o tema que é tratado nessa reportagem. Então, a reportagem fala de pandemia desperta ações positivas em todo o planeta. E essa imagem, ela reforça uma dessas ações positivas, que as pessoas cantam, né, nas sacadas, mantendo, logicamente, o isolamento, o distanciamento social, mas é para manter um clima positivo entre tanta tristeza, né? Então, existe uma adequação entre a fotografia e a temática que está sendo tratada nessa reportagem, né? Bom, essa reportagem, ela está tratando de um assunto de interesse social, né? E de uma forma que chame a atenção das pessoas para lerem, né? Como eu falei, esse infográfico, são pequenas seções ao lado da imagem, né? Então, vamos lá. Cantorias na janela. Ó, tem a ver com a imagem, né? Tem uma adequação aí do tema com a imagem. Para trazer um pouco de alegria para a quarentena nacional, iniciada em 10 de março, pessoas de várias regiões da Itália resolveram cantar ou tocar instrumentos nas sacadas e janelas de casa. Bianca Luisi vive em Roma e conta que no bairro dela os momentos musicais começaram no primeiro sábado da quarentena e foram se repetindo ao longo de uma semana. Abre aspas, porque agora vem a fala dela, né? Um dos meus vizinhos sempre tocava saxofone. Ele sempre cantava Volare, famosa canção italiana, e terminava tocando o hino da Itália, fecha aspas, diz ela. Então, aqui nós temos um exemplo de discurso direto dentro do texto. Aqui ao lado, olha, aplausos a quem não pode fazer quarentena. Alguns profissionais, como médicos, lixeiros e atendentes de supermercado, não podem ficar em casa, pois precisam continuar trabalhando para que a população tenha acesso a serviços essenciais. Para homenageá-los, em diversos países, pessoas combinam horários para sair às janelas e sacadas e aplaudir. Na Índia, por exemplo, em 23 de março, os cidadãos em quarentena aplaudiram e tocaram sinos e instrumentos tradicionais. Então vejam que também existe uma adequação da foto com a temática tratada. Agora aqui, álcool em gel para hospital.
Por causa do avanço do novo coronavírus, muitas pessoas estão comprando álcool em gel, o que provocou falta do produto na Colômbia. Para ajudar a enfrentar o problema, estudantes do Departamento de Farmácia da Universidade Nacional da Colômbia, em Bogotá, estão produzindo o item para doar ao hospital universitário. A fabricação foi autorizada pelo Instituto Nacional de Vigilância de Medicamentos e Alimentos da Colômbia. Então vejam aqui que não se colocou a fala direta de ninguém que decidiu produzir, né, o álcool em gel para essa doação. Então aqui usou o discurso indireto, né? A Joana Cataldo contou o que ela descobriu, né? Porque todo jornalista precisa fazer essa investigação, essa busca de informações. Então ela mesma contou aqui o que acontece. Então isso nós chamamos de discurso indireto. Ela não usou, como aqui em cima, olha, a fala de alguém. Isso representa um discurso direto. Agora aqui embaixo nós temos um exemplo de discurso indireto. Agora aqui, máscaras para quem não pode comprar. Em Breverville City, na Libéria, uma jovem resolveu fazer máscaras com estampas africanas. Olha, vejam que tem destaque aqui, né, com outra cor. E distribuí-las para quem não tem recursos. Rumfereta Reid diz que as máscaras são confortáveis, higiênicas e estilosas. Até o momento, ela já produziu mais de 1.000 itens, todos doados. Agora está trabalhando em uma nova leva. Abre aspas. Depois de ver as várias máscaras que estavam sendo feitas ao redor do mundo, fiquei inspirada e decidi usar a cultura local e criar uma versão africana. Fecha aspas. Conta. Então, é ela mesma quem está contando aqui. Então, a Joana Cataldo usou as próprias palavras da Ranfreta para colocar no texto dela. Então, aqui, quando nós temos as aspas, né, e ela usou as próprias palavras da declaração dessa moça, nós temos o discurso direto. Agora, aqui em cima, ela usou um exemplo aqui de discurso indireto, em que a própria Joana conta o que a Ranfreta falou. Então, ela diz assim, ó, Ranfreta Reid diz que as máscaras são confortáveis, higiênicas e estilosas. Então, a Joana está dizendo aqui o que foi que a Ranfreta Reid disse. Ela não usou aspas para colocar exatamente como a fala da moça. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo de discurso indireto. E aqui, com aspas, nós temos um exemplo de discurso direto. Que isso, inclusive, é uma característica de reportagem. Agora aqui. Usar ou não máscaras? A Organização Mundial da Saúde, OMS, afirma que quem está saudável não precisa usar máscara. Vejam que esse é um texto lá do início, né, da pandemia, lá de 2020, de março. E essa orientação já até mudou. Depois de um tempo, a orientação é que para todas as pessoas usem máscara, né? O item deve ser utilizado por profissionais de saúde, quem está cuidando de casos suspeitos do novo coronavírus ou estiver com sintomas de gripe. O Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos afirmou que é permitido usar máscaras caseiras quando as tradicionais não estão disponíveis. Então, vou reforçar aqui, hein? Essa orientação já mudou. Esse texto, a Joana escreveu essa reportagem com informações que ela conseguiu na busca, na investigação que ela fez lá em março de 2020, no início da pandemia. E essa orientação já mudou. Por quê? Porque foram feitas pesquisas sobre o coronavírus, ainda é, né, desconhecido, ninguém sabe. Já tem muitas descobertas, porque continua sendo estudado, mas algumas descobertas já foram feitas e então novas orientações já saíram. Então, a última orientação que temos é que todas as pessoas devem usar máscaras, devem manter o distanciamento social de 1,5 m a 2, né, fazer higiene das mãos com água e sabão, com álcool em gel, né?
Então, existem outras orientações fresquinhas que devem ser seguidas, tá? Bom, então eu já falei que o texto ele foi colocado aqui numa disposição que lembra um infográfico. E nessa leitura que eu fiz com vocês aqui, inclusive já vai ajudar na hora de vocês responderem as questões, vocês percebem que a linguagem, embora ela seja formal, não tem uso de gíria, não tem aquelas palavras tá, tô, pra, né? Não existe isso, que são marcas da oralidade, aquilo que é comum, é normal quando existe a representação da fala, né? E quando é algum texto informal, como uma história em quadrinhos, que representa a fala das pessoas nos balões, então ali pode ter a linguagem informal. Mas aqui na reportagem e tanto na notícia, não. A exigência é de uma linguagem formal, aquela que tem a preocupação de estar bem elaborada, sem erros, usando a norma padrão da língua portuguesa, né? Embora tenha esse uso da linguagem formal, a linguagem também é clara e objetiva, ou seja, em nenhum momento aqui nós podemos ver a necessidade de pegar um dicionário para buscar alguma palavra, entender uma frase que ficou difícil de ser entendida. Não. É uma linguagem clara, é uma linguagem objetiva, vai direto ao ponto, né? A informação que quer ser passada, e qualquer pessoa consegue ler e entender a mensagem que quer ser passada, né? E aqui nós temos um quadro com informações adicionais, vamos chamar que são elementos adicionais que facilitam o entendimento da reportagem, né? Então, a reportagem pode ter estatística, né? Apresentar porcentagem de algum estudo, de alguma análise que fez. E vamos então ver aqui quais são esses elementos adicionais que facilitam o entendimento de toda a nossa reportagem aqui. Vamos ver. No Brasil, veja algumas iniciativas por aqui. Grandes empresários brasileiros criaram um fundo de 5... deixa eu só tirar o som aqui do meu celular. Criaram um fundo de 5 milhões de reais para levar cestas básicas a 52 favelas e comunidades carentes. A ação atingirá cerca de 60 mil pessoas. Então vejam que aqui eles passam dados numéricos, né? Com certeza dá uma noção do tamanho que isso está alcançando, né? Que essa ação consegue alcançar. Então vejam que é grande, né? São grandes empresários, mas é grande o número de brasileiros de empresários brasileiros que se dispuseram a ajudar. Olha, criaram um fundo de 5 milhões de reais para levar cestas básicas, né, às pessoas, porque é um momento de isolamento social, as pessoas não conseguem trabalhar e as contas continuam chegando, né? Então, esses grandes empresários, um grande número de grandes empresários brasileiros criaram um fundo de muito dinheiro para ajudar. Então, olha, essa ação atingirá cerca de 60 mil pessoas. Então, é uma ação gigantesca, né? Então, é um elemento adicional aqui para nós sabermos que esse título aqui, ó, Pandemia Desperta Ações Positivas em todo o Planeta, né? Então, está adequado, são elementos que vêm adicionar informações que são adequadas à nossa manchete, ao nosso título, ao tema que nós estamos tratando. Além de cestas básicas, projetos e organizações sociais estão recebendo itens de higiene, como sabonetes e álcool em gel, para doar a pessoas em situação de pobreza. Muitos não têm nem água encanada disponível o dia todo para lavar as mãos. E ainda disponibiliza aqui, olha, veja como ajudar, em www.jornaljoca.com.br. Então, são elementos adicionais, inclusive para quem tem interesse em participar dessas campanhas, né?
para ajudar essas pessoas, né, com as organizações sociais. Então, nós vimos aqui que a função da reportagem é realmente informar, né? Nesse caso aqui, a temática ela é social, porque ela aborda aspectos associados à saúde das pessoas, né? É um assunto de interesse geral, né? Está tratando de um problema social, né? Do mundo, inclusive. Então, nós temos aqui, nós conseguimos agora explorar nessa reportagem, que inclusive faz parte do que vocês vão precisar ler para responder as questões, tá? Então, nós conseguimos explorar aqui as características. E vocês vão ter, olha a pergunta que eu faço, qual a temática abordada na reportagem? Então, já fiz inclusive essa análise com vocês, só espero que vocês leiam com atenção as opções de resposta, tá? Qual a finalidade do jornal ao veicular essa reportagem? Lembrem que eu já recordei com vocês em aulas anteriores o que é finalidade, né? Tinha alguns alunos achando que finalidade era o final, porque o comecinho da palavra tem a palavra final, né? Então, mas o significado de finalidade é outro, tá? Não é como o texto termina. Finalidade é a função social daquele texto. Para que ele foi escrito? Qual o objetivo daquele texto ter sido escrito, tá? Então, temos aqui uma oportunidade de vocês desenvolverem esse conhecimento. Com relação à linguagem empregada na reportagem, podemos dizer que trata-se de uma linguagem formal ou informal. Então, tem aqui duas opções de resposta. Então, quem está acompanhando a aula direitinho já até sabe, né? E qual trecho representa uma citação em que o jornalista traz a fala de terceiros para a reportagem? Também explorei isso. Mostrei que isso representa o discurso direto, que é quando nós usamos entre aspas, né? O trecho exatamente como a pessoa falou. Para você responder essa questão, você precisa voltar lá no texto, tá? Bom, aí nós temos aqui uma notícia, né? Então, aqui a manchete, né? O título principal, o título secundário, a imagem, a legenda da imagem, tá? E aqui a notícia. Então, procurem observar que o primeiro parágrafo, que é o need, tem o que, como, quando, onde, porquê, com quem, né? Que tem todas as informações. Busquem aí, analisem direitinho. E os outros parágrafos da notícia, eles dão alguns outros detalhes. E aí, eu pergunto, quais os elementos que compõem a notícia? Leiam com carinho, com atenção, com dedicação, querendo fazer o melhor. Fazendo o melhor por vocês, tá? 6. Em que parte da notícia as informações mais importantes se concentram? Nossa, tenho falado muito sobre isso com vocês também. Que nós chamamos de lead. É aquela parte que tem o que, quando, onde, com quem, como, porquê, né? Lembrem-se disso aí. Depois nós temos aqui trechos de uma reportagem, tá? Também precisam ler, não está aqui a reportagem inteira, são trechos para vocês lerem. E depois tem aqui questões para vocês responderem, tá? Precisa analisar bem direitinho. Questão número 7. O que causa impacto no leitor ao tomar conhecimento acerca do assunto da reportagem? Então, vocês vão precisar descobrir qual é o tema, qual é o assunto da reportagem e que impacto foi causado. Lembrem-se que precisa ser adequado, né? Você vai ler a manchete, o título, e aí você já vai ter indícios, você vai ter dicas daquilo que vai causar impacto ao leitor aí, tá? Então, vamos lá. Número 8. Que ideia passa o fragmento? Pode ser da reportagem. Que ideia passa, né? De lugar, de afirmação, de incerteza ou de tempo. E aí nós temos aqui fragmentos textuais, ou seja, são trechos, tá? Não tem aqui os textos na íntegra. E eles serão importantes para que você responda as questões seguintes. Então, tem o texto A e tem o texto B. São dois gêneros textuais diferentes. E questão 9.
de modo global, de que falam os textos A e B, ou seja, um único, né, algo que seja igual nos dois textos, tá? Então, o que fala o texto A e o que fala o texto B? Será que os dois falam de um mesmo assunto ou não? O texto A fala de um assunto diferente do texto B. Então, você vai precisar descobrir isso lendo os dois textos, tá? Depois, número 10, qual a finalidade do texto B? Novamente, a oportunidade de você refletir sobre finalidade, função social, objetivo, para que aquele texto foi escrito, tá bom? Agora, nós vamos fazer a análise dos elementos visuais e sonoros em reportagens. Por que sonoros? Porque reportagem também ela é da televisão, né? Televisiva. Ela não é apenas para a pessoa ler, tá? Ela é também para ouvir, para analisar. Então, a reportagem na televisão, além dos elementos sonoros, também tem os visuais. E na reportagem impressa e escrita, tem os elementos visuais para analisar. Então, vamos lá. Você agora vai ter uma fotografia, né? Isso aqui é uma foto, tá? Então, eu pedi, olha, analise a fotografia, descrevendo os personagens e supondo o local, a situação e a época em que ela foi feita, que ela foi tirada, tá? Então, vamos fazer isso aqui juntos. Então, vejam que a foto é em preto e branco, né? Então, o que a expressão no rosto da mãe mostra para nós? E os filhos que escondem o rosto? O que isso pode demonstrar para nós? Será que essa foto foi posada? As pessoas fizeram essa pose para serem fotografados? Será? Então, reflete um pouquinho sobre isso, né? Observem as roupas, as mãos, o cabelo das pessoas. Será que retrata aí que são pessoas que estão recebendo bons tratos? Será que essas pessoas têm uma vida boa, com condições de manter a alimentação, de manter higiene? Será que essa mãe está feliz? Né? Será que essas crianças estão felizes? Né? Crianças felizes estão brincando, não estão se escondendo. Uma mãe feliz não tem esse ar, né? Essa expressão de preocupação, de aflição. Não é? Então, será que essa foto foi usada em alguma reportagem? Né? Sim, vamos lá. Eu pesquisei e vou trazer para vocês aí o que eu consegui sobre essa foto. Então, para vocês verem a importância desse registro, né, da imagem, ter adequação ao assunto que a reportagem, ao que o texto vai tratar. Então, olha, essa fotografia, ela é de 1936. Ela foi tirada por Dorothea Lange. Ela é um ícone, a foto, né, é um ícone da Grande Depressão Americana. É uma representação de um momento de declínio econômico no mundo durante a década de 1930. Essa mulher da foto, ela é Florence Owens Thompson. Na época, ela tinha 32 anos e ela era mãe de 7 filhos. Vejam que ela tem um bebê no colo, né? Então, ela tem uma expressão desolada, uma expressão que revela uma angústia muito grande, porque ela não tinha como alimentar as crianças, né? Essas crianças que escondem o rosto, que se apoiam nas costas da mãe, como se ela fosse um escudo e uma última esperança para que o sofrimento delas acabasse. Então, durante anos, vários jornalistas americanos tentaram localizar essa família, né? Essa mãe com 7 filhos. E aí, só no final dos anos de 1970, que ela foi encontrada vivendo em um trailer.
lá nos Estados Unidos, existem as comunidades, né? Elas são diferentes das nossas aqui no Brasil. Lá eles usam trailers, que são um trailer que é abandonado, que é largado, que eles usam como casa para eles, né? E, então, essa foto, ela registra um momento, uma cena escolhida, não foi nada posado, viu? Então, a mãe não foi convidada a fazer foto e fazer essa pose. Não, isso é real. E a jornalista, que, como eu já falei, né, todo jornalista precisa ser ele fazer esse trabalho investigativo e atrás de informações. Então, essa jornalista ficou esperando esse momento para tirar essa foto, e essa imagem, ela transmite informação para a gente, né? Ela representa uma linguagem não verbal. Ela não tem nada escrito na foto, mas nós conseguimos fazer uma leitura, mesmo assim. Então, nós conseguimos captar as emoções, né? E a situação da pessoa. O que ela está sentindo, o que ela está passando, a vida dela, as necessidades dela. Nós conseguimos fazer essa leitura, mesmo sem ter nada escrito aí. Então, a repórter conseguiu nessa foto, essa foto foi feita pela própria jornalista, né? Ela conseguiu captar as emoções, né? E para isso ela ficou observando os detalhes e ficou esperando o momento certo de tirar a foto, né? Então, o trabalho do repórter, do jornalista, envolve essa busca, né? Também porque as reportagens, assim como as notícias, elas são ilustradas por imagens que confirmam o assunto que vai ser tratado. As imagens também transmitem informação, elas podem ser lidas, né? Bom, agora vocês assistirão a uma reportagem exibida no Fantástico sobre, o tema é influenciadoras digitais. Então, eu quero que vocês prestem atenção nos sons, né? Porque uma reportagem impressa, uma reportagem escrita, não tem som, obviamente, né? Então, aqui nós vamos ter mais esse recurso, que ele é específico de uma reportagem de televisão. Então, tem música, tem som ambiente e também tem a modulação de voz. Eu quero que vocês reparem nisso, tá? E reparem também como esses sons estimulam a percepção e os sentimentos na pessoa que assiste, né? No espectador. Então, vamos lá. O mundo da moda está passando por uma revolução que vai muito além das passarelas. As meninas e mulheres brasileiras estão ditando o que é tendência e o que não é. Tudo da telinha do celular. Olha, elas ocupam as primeiras fileiras nos desfiles importantes, movimentam fortunas e influenciam milhões de pessoas. Você vai descobrir agora quem são essas meninas tão famosas, de quem você provavelmente nunca ouviu falar. Você é uma menina rica? Não, mas eu já fiz meu milhão. Você fez o seu milhão em quanto tempo? Não sei, mãe, quanto tempo eu fiz tipo, R$1 milhão de reais? Um ano, um pouquinho. É. Bem-vindo ao mundo das influenciadoras digitais. O influenciador, ele é um ser mais exibido socialmente. Eu inspiro meninas a investir no sucesso. O limite está invariavelmente na frustração. E aí eu falei, não, eu vou ser blogueira, vou ser blogueira. É difícil entrar no mercado assim para explorar mesmo, para fazer sucesso. Ela pode começar ganhando 2.000 e chegar ganhando 200 mil, mas o que de fato é ser blogueira, ser uma influenciadora digital? A vida de quem ganha a vida postando foto na internet. Os primeiros cliques para mostrar a roupa do dia no espelho do elevador, até ser blogueira na semana de moda aqui em Nova York. Então é aquilo, você me segue, eu te sigo de volta.
Jade dessas, que tira foto andando, com cabelos ao vento, fazendo carão. Para entrevista, nos recebeu em casa, de pijama. Sem problema, dividir a intimidade faz parte do negócio. E mesmo que você nunca tenha ouvido falar da Jade, acredite, ela é famosa. Eu não me considero famosa, eu me considero conhecida. Tá, conhecida por mais de 1.700.000 pessoas que acompanham o que ela faz o dia inteiro, todos os dias. Tudo. A gente tá desde o café da manhã, almoço, janta, qualquer uma casa, lingerie, tudo. O pijama que ela usa. Pijama, tem também, selfie do espelho, a roupa que eu usava, porque as pessoas começaram a se interessar por isso. Então elas me perguntavam muito, de onde é escolar, de onde é brinca, de onde tudo as pessoas se interessavam. E eu respondia. O número de seguidores foi aumentando e a popularidade começou a virar dinheiro. Cada trabalho na internet, claro, tem um preço. Postar uma foto É uma média, sei lá, de 5 a 10. Aí, no meio. 5 a 10 mil reais. Mas eu já tive cachê de mais de 20 mil. Mas isso tudo tem um preço também para Jade. Ela precisa estar sempre conectada. Parte do trabalho da Jade está aqui. É algo assim muito difícil, é abrir presente. Essa é a seção dos recebidos, né? Como vocês chamam nas redes sociais. Ela recebe os presentes e aí as seguidoras vão acompanhando isso e faz o maior sucesso. Pra você ver, nem foi combinado. Tinha um sapato, pijama, bolsa. É bem eclético aqui. Perfume, então, todos os perfumes praticamente eu ganhei. Mas por que a Jade ganha tudo isso? O que ela faz da vida? Ela é influenciadora digital. O influenciador digital é essa pessoa que tem muitas pessoas que levam em consideração a opinião dele, né, e que se abastecem da opinião dele para ajudar a formar a sua opinião, normalmente usando as redes sociais. O que leva a pessoa assim, a seguir outra na internet, essa é uma necessidade de pertencimento que é inerente ao ser humano. Mas acredite, não é fácil ser Jade. Com 11 mil seguidores, a Ana Clara se considera o início dessa carreira. Há um ano, ela trancou a faculdade de Direito, mesmo faltando só um semestre para a formatura. Deixou o estudo da lei para tentar viver das redes sociais. E eu tenho uma rede social onde eu trabalho com marcas, eu divulgo, eu apresento meu lifestyle, eu falo de moda, falo de viagem, de gastronomia. Então, eu me coloco na rede social. Isso é uma profissão? É uma profissão. É a sua profissão. Hoje é a minha profissão. Para entrar nesse mercado, ela está investindo. Quanto você já investiu nesse seu negócio? Assim, eu tenho um ano, né? Em um ano de consultoria de estilo, de fotógrafo, maquiador, consultoria a marketing, que faz a minha timeline, das minhas redes sociais, em torno de uns 25 mil. É um investimento como se fosse uma empresa, um negócio. Exatamente, é um negócio. Você investe e você demora a ver o retorno. Boa parte da grana foi investida num especialista em marcas. A Ana Clara está pagando para definir como se comportar nas redes sociais, ficar mais popular. O pulo do gato é saber quando você transforma toda essa popularidade em um trabalho, né? Então, em dinheiro. Existe uma espécie de garantia de que funciona um investimento desse? As maiores marcas do mundo fizeram esse investimento, né? Mas o mundo de glamour pode ser duro com quem está começando. Sobra para você porque você está gastando. Eu gasto muito, mas eu não consigo ainda, o que eu recebo, eu não consigo pagar esse investimento. Eu estou no vermelho ainda não consegui sair do vermelho ainda, porque o investimento é muito alto, mas também foi uma opção minha. Não é fácil ser Jade e, acredite, não é fácil também ser Ana Clara. O investimento da Emily foi menor, mas era tudo que ela tinha. Uns R$2 mil, que era um dinheiro que eu fui acumulando, comprei a cama, comprei o notebook, eu também tinha um notebook, fiz a reforma no quarto. Você fez essa reforma no quarto, comprou essa cama para fazer meio que um ambiente bonito pro vídeo. Justamente.
Aí então eu digo, rapaz, aqui tem uma boa janela, tal, a iluminação vai ficar legal, e fiz a reforma do quarto. Mas eu desisti, acabei desistindo. Eu sempre vejo que elas são bastante dedicadas, mas eu fui bastante dedicada. Só que eu me dediquei e não tive sucesso. Longe dos holofotes, a Emily fez um desabafo na internet depois da desilusão e de uma bronca da mãe. Ela sempre falou, rapaz, as outras estão aí ganhando dinheiro e tu tá aí gastando pelo e não tá tendo retorno nenhum. Não tá te dando até hoje, te dando um prato de arroz, um prato de comida. Então, por que tu tá te dedicando a isso? Foca nos teus estudos. O limite está, invariavelmente, na frustração que você vai ter de não chegar a esse objetivo que você pré-estabeleceu. Eu posso ter desistido, mas não quer dizer que eu deixei de sonhar. O mercado que dá sustento para Jade, é esperança para Ana Clara e frustração para Emily, funciona mais ou menos assim. Milhares de meninas tentam conquistar fama, seguidores nas redes sociais. Às vezes gastando dinheiro. A maioria não tem retorno e desiste. Os que avançam vão tentando ficar mais e mais populares. Se dá certo, começam a viver disso e ganhar dinheiro. Esses influenciadores chegam a influenciar milhares ou milhões de pessoas se eles tiverem uma informação privilegiada e se eles tiverem credibilidade dentro daquele assunto. Eu sei que parece um conto de fadas, não é tão fácil assim. É difícil, precisa de seriedade, tem que estudar, ela tem que saber escrever, ela tem que saber falar. Alice Ferraz trabalha há mais de 20 anos no mundo da moda. A Cinco criou uma empresa que trabalha com blogueiras de todos os estados do Brasil. Nós temos 280 influenciadoras digitais ou criadoras de conteúdo. Bom, pessoal, eu parei aqui a reportagem porque já foi suficiente para vocês analisarem o que eu pedi, né? Os sons, as imagens, né? E esse vídeo vai ficar disponível no formulário e vocês vão poder assistir ao vídeo todo, tá? A reportagem toda. Então, o que nós podemos destacar aqui dessa reportagem que vocês acabaram de assistir? Aqui não foi ler, né? Foi assistir. Então, nós vimos que os sons, eles ajudam na produção do conteúdo, na produção de sentidos, né? Então, nessa trilha sonora escolhida para essa reportagem que nós assistimos, em todas elas, né, para televisão, elas ajudam a contar a história. E ela vai mudando, né, a trilha sonora vai mudando entre as histórias de sucesso, como nós vimos aqui, né, uma música agitada, uma música tecnológica, uma música associada à felicidade, né, e até a de insucesso, porque teve o caso da pessoa que não foi adiante como blogueira, né. Então, foi uma música menos agitada, um tom mais baixo, né, criando uma sensação de tensão, né? Então, a música, ela dita o ritmo da reportagem. Ela vai pontuando a fala da repórter. Então, mais rápida ou mais lenta, né? E as imagens, porque essa reportagem na televisão, ela também tem imagem, né? Então, as imagens da reportagem, elas não têm a função apenas de informar, apenas a função informativa, mas elas têm também a função de estimular o emocional, persuadir, convencer o espectador, né? Até para formar uma opinião, né? Agora, imagine se você teria as mesmas reações a essa reportagem se ela fosse apenas escrita, né? Se você tivesse que ler essa reportagem. Você teria as mesmas reações, o mesmo emocional, né? Teria despertado a mesma sensação em você? Não, né? Tem gente que talvez até nem tivesse lido até o final, não é? Então, as imagens, logicamente, né, com sons, nesse tipo de reportagem, né, para televisão, também tem uma força persuasiva, de convencimento. Quantas pessoas aí formaram uma opinião, né, tiveram a vontade de ser isso também, né, influenciador digital. Agora, vocês vejam que mostraram tanto pessoas que tiveram caso de sucesso como de fracasso. E foi de uma forma imparcial, né? Então, agora cabe à pessoa que assistiu formar
a própria opinião, né? Que é importante isso. Bom, vocês perceberam alguma diferença entre a imagem estática, né, a fotografia que eu apresentei da reportagem anterior, né, que eu mostrei só a foto, então da reportagem impressa, e as imagens que nós tivemos agora nessa reportagem do Fantástico, nós temos imagens em movimento, que é diferente da fotografia, né? Bom, nas imagens, aqui temos, nas imagens estáticas é mais fácil perceber, ou seja, na fotografia, né? É mais fácil perceber os detalhes e o observador pode deter-se por mais tempo sobre elas. Nas imagens em movimento, que no caso a reportagem da televisão, já está pré-determinado como e por quanto tempo o observador verá a imagem. A história é contada pelas imagens. No caso da reportagem impressa, a imagem ela é apenas um apoio. A história é contada com a linguagem verbal, né? Foi escrita. Quais elementos compõem a reportagem impressa e a reportagem em vídeo? A reportagem impressa é composta por texto verbal e não verbal. Como eu falei, né? A parte escrita, que é o texto verbal, e a fotografia, que é a linguagem não verbal, o texto não verbal. Agora, a reportagem em vídeo, que é a que passa na televisão, ela é composta por imagens em movimento, por sons e texto verbal, que é apenas o que é falado. Tá bom? Então, eu espero o formulário de vocês preenchido, o melhor que vocês puderem. E eu termino aqui a nossa segunda aula da semana, deixando os meus parabéns por você se dedicar. Agradeço por essa participação e deixo um abraço e o meu carinho. Beijo para vocês também. Tchau!